de uma forma abundante e transbordante nessa manhã, que possamos crescer na sua graça, crescer no seu conhecimento, que as maravilhas do Senhor estejam nos alcançando de uma forma assim, que nós venhamos nos surpreender com esse Deus, com tudo que Ele tem aí nos proporcionado, amém? Então que seja um tempo adorável, que seja um tempo de bênção, que seja um tempo de transformação, de nós estarmos aí buscando o nosso Deus e colocando a nossa vida no altar do Senhor. Ele que tem cuidado de nós, Ele que tem feito infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, amém? Glórias a Deus. É muito bom estar contigo nessa manhã, é muito bom falar contigo de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo faz, de um Deus que Ele é surpreendente em nossas vidas, amém? Então é bom, né, nós estarmos aqui, é bom nós estarmos proclamando o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje eu quero estar trazendo nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, essa programação é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, amém? Glórias a Deus. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar trabalhando num texto, novamente, de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20, e a reflexão fortalecei-vos, né? Também nós temos os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ribarra, que Deus esteja aí te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, que Deus esteja aí derramando saúde, paz, alegria, prosperidade, abençoando a sua família, seu lar, abençoando todos os seus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. Vamos então buscar ao Senhor nesse texto de aleluia, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Mas antes eu quero estar orando com os meus amados irmãos nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós colocamos, ó Pai, esse trabalho nas Tuas mãos, ó Pai, pedindo a Tua bênção, Senhor Deus, sobre os Teus filhos e filhas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, esse iniciar de semana como presente, Senhor Deus, das Tuas mãos, ó Pai, a dádiva de um novo dia, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, nós Te agradecemos. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem feito toda a diferença em nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então, nessa manhã, estar trazendo aqui para os amados irmãos o texto que eu disse de Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20, Efésios capítulo 6, versículo 10, versículo 20. Nós já trabalhamos sobre esse texto essa semana, né? Mas eu quero trazer um novo enfoque aqui para os amados irmãos, e o texto é o mesmo. Diz assim: vós filhos, sede obedientes, no 10, né? Vamos no 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito ficar firmes, pois estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Assim, a palavra de Deus, ela tem vindo, sobre as nossas vidas, e nós temos aí recebido desse Deus tão potente, tão poderoso, tão amoroso, Então, que seja uma bênção essa manhã, na presença desse Deus tão bom, desse Deus que tem nos visitado, desse Deus que tem nos guardado. Eu quero trazer mais um texto aqui a respeito de tudo que nós temos falado aí, de Efésios, capítulo 6. O Senhor, Ele colocou no meu coração nesta manhã que nós precisamos nos fortalecer diante as circunstâncias que têm se levantado nos nossos dias, no dia a dia, as quais muitas vezes nos enfraquecem, mas nós precisamos nos fortalecer no Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos buscar força em Deus, nós precisamos buscar força no seu Espírito. Como nós fazemos isso? Através dos jejuns, através das orações, da leitura da palavra. Nós precisamos todos os dias estar firmes num só propósito. São tantas as lutas que se levantam e nós precisamos falar com Deus. Deus, o Senhor é verdadeiramente mais nas nossas vidas. E se nós verdadeiramente nos colocar diante do Senhor com pureza de coração, o Senhor, Ele virá e Ele nos transformará pelo poder do Espírito Santo. Então, que estejamos firmes no Senhor, que estejamos fortalecidos em Deus, e Ele satisfará o desejo do nosso coração. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, sejamos uma bênção. Em nome de Jesus Cristo, estejamos firmes num só propósito. Que sejamos uma bênção diante desse Deus. E aqui o texto que eu separei para os amados irmãos diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É uma declaração bíblica que ensina que é no poder do Senhor que o crente encontra o fortalecimento necessário, que lhe capacita a viver sua vida cristã nesta terra, resistindo aos ataques de Satanás. A frase fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder é aplicada pelo apóstolo Paulo na carta de Efésios, no contexto em que ele trata acerca da necessidade do crente de se revestir das armaduras de Deus para estar pronto para a realidade da batalha espiritual. Amém? Conforme nós lemos aí em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. Fortalecei-vos no Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve fortalecei-vos no Senhor, basicamente ele está dizendo que os crentes devem buscar a sua fonte de poder no Senhor. A Bíblia não nega que a vida cristã é uma vida de conflitos, apesar de os redimidos em Cristo desfrutarem das maravilhosas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bênçãos estas que têm aplicações já no presente, mas que alcançarão toda a plenitude na eternidade. Eles ainda assim são soldados de Deus que militam
neste mundo. Amém? Então, nós somos soldados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que temos militado, aleluia, neste mundo. Nós temos de uma forma assim abundante, de uma forma transbordante, sendo nós revestidos pelo Espírito Santo. Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo de fortaleza, o Espírito Santo de convencimento, o Espírito Santo que olha para você e faz com que você seja uma bênção. O Espírito Santo, ele é quem verdadeiramente vai na frente preparando o caminho. Então nós precisamos entender que esse Cristo da cruz é quem falou, né? Ele disse: eu deixarei entre vós o Espírito Santo, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo, ele estará convosco todos os dias. E assim disse Jesus: eu também estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos entender que o Cristo da cruz, ele faz infinitamente mais na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Continuando aqui, o principal inimigo do povo de Deus é Satanás. Ele é um adversário perigoso que lidera as hostes espirituais da maldade, conforme está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Isso quer dizer que Satanás e seus agentes formam um exército bem organizado que se opõe à obra de Deus, ao seu povo. Eles não atacam por atacar, mas atacam de forma astuta, estratégica, conforme está em Efésios capítulo 6, versículo 11. Nós precisamos entender que o Cristo da cruz, ele tem nos fortalecido, ele tem feito toda a diferença na nossa vida, mas nós precisamos estar firmes no Senhor e na força do seu poder. Então, durante as nossas vidas neste mundo, os crentes, nós que somos separados, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos convidados a resistir aos ataques dessas forças malignas. O problema é que esses anjos caídos são mais poderosos do que nós, por isso o cenário realmente seria desesperador se não fosse o fato de que Deus disponibilizou à igreja todas as armas necessárias para combater nessa batalha espiritual de forma eficaz. Sim, Satanás e os seus demônios são maiores que os homens em poder e força, mas os crentes não dependem de suas próprias forças para enfrentar com êxito os ataques do exército das trevas. Muito pelo contrário. Aos crentes é dito: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Os crentes têm um arsenal com tudo o que precisam para resistir às investidas malignas. Amém? Glórias a Deus. Um abração à minha amada irmã Sônia, que está conosco nessa manhã. Deus te abençoe, Deus te guarde. Guarde aí toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Então, na força do seu poder, na realidade da batalha espiritual, vemos de forma clara a harmonia que há entre a graça divina e a responsabilidade humana. O crente deve fortalecer-se no Senhor, na força do seu poder. Ele deve resistir-se e toda a armadura de Deus no Senhor e na força do seu poder. Ele deve revertir-se e toda a armadura de Deus. Isso quer dizer que é a sua responsabilidade buscar para si mesmo esse poder que lhe está disponível. É sua responsabilidade vestir a si mesmo com essa armadura
e usá-la no campo da batalha. Não obstante, o crente é fortalecido somente no Senhor. O poder do Senhor é a fonte da força que o crente tanto precisa, que ele tanto necessita, bem como a armadura que o crente deve vestir e usar na batalha, é forjado pelo Senhor e disponibilizada também graciosamente por Ele. Por isso, essa armadura é literalmente a armadura de Deus, o que implica que aquele que veste só pode usá-la pelo poder do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo entendia plenamente esse princípio quando, em ocasião, ele declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Sem o poder do Senhor, o crente não é capaz de fazer absolutamente nada, conforme está aí em João capítulo 15, de 1 a 5. O Senhor Jesus, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aquele que está em mim, ele dá muito fruto, mas aquele que não está em mim, ele não pode fazer nada. Nós precisamos estar no Senhor, buscando o Senhor, pois no Senhor nós somos fortalecidos. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando aí poderosamente. Também Álvaro Ribeiro, Deus te abençoe, Deus abençoe também aqui os meus amados. Irmã Kira, seja bem-vinda. Justine, seja bem-vinda. Que Deus esteja te abençoando, operando também sobre a sua vida em nome de Jesus. Ari também, Deus esteja abençoando, operando aí de uma forma abundante, de uma forma transbordante. O Senhor, ele é uma fonte inesgotável de poder. Além disso, jamais devemos esquecer que Deus é todo-poderoso. Portanto, Ele mesmo é a fonte inesgotável desse poder que tanto precisamos, desse poder que Ele vem e derrama sobre o seu povo. Por isso a exortação: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é uma exortação vazia, sem significado. O poder do Senhor não é uma força inimaginária ou abstrata, mas é uma força que tem sido manifestada poderosamente durante toda a história da redenção. Esse é o mesmo poder que ressuscitou Cristo de entre os mortos e vivificou o crente de seu estado anterior de morte espiritual, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo de 1 ao 6. Portanto, o povo de Deus, de fato, encontra nele todo o poder necessário para viver uma vida cristã nessa terra, de modo a resistir eficazmente aos ataques do mal. Por fim, os cristãos ainda desfrutam da maravilhosa segurança em saber que a grande batalha já foi vencida, quando o Senhor Jesus, em sua morte e ressurreição, conquistou a vitória para sempre contra o poder das trevas. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Amém? Então que Deus esteja te abençoando, Deus esteja abrindo o teu coração, Deus esteja te ensinando a servi-lo, a buscá-lo, a estar colocando a sua vida no altar do Senhor, porque há uma necessidade imensa, uma necessidade muito grande de nós estarmos buscando a sua face. Amém? Para sermos revestidos com esse poder tão maravilhoso que Deus tem aí derramado sobre a sua igreja. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos teus filhos e filhas que estão aqui, Senhor Deus, nessa manhã. Abençoa, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com o exército dos céus, Senhor Deus, na vida de cada um deles, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, resplandecer a tua glória, Senhor Deus, sobre cada um, Senhor Deus, que tem buscado ao Senhor, colocado a sua vida no altar, e o Senhor venha, Senhor Deus, operar de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Um abração do pastor Carlos para você. O Espírito Santo de Deus também esteja te abraçando. Uma boa semana para todos e que tenham todos um dia abençoadíssimo debaixo da proteção divina, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.